Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como eu prometi, tô aqui gravando a parte de correspondência oficial para a prova de vocês. E eu já quero falar uma coisa bem rapidinha, tá? Porque eu não vou demorar aqui nesse vídeo não, mas eu quero que você já saiba o seguinte. Quando estuda redação oficial, não tem jeito, é decoreba, tá? Então a gente vai ter que esquecer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na parte de português, de interpretação de texto. Esquece que a FGV é uma banca semântica para as questões de redação oficial, combinado? As questões de redação oficial da FGV, elas são bem pontuais. Elas cobram exatamente aquilo que está no manual das correspondências oficiais. E esse manual, ele tem uma regra, uma norma, é um texto normativo. Ele vai lá apresentar as características, a finalidade de todas as correspondências. Então é mais ou menos assim, fazendo uma analogia. Quando você estuda a matéria de direito e tem ali letra de lei. Então a banca, por exemplo, uma banca quando ela cobra a letra de lei, não é exatamente aquilo que está escrito e muda uma palavrinha ou outra. É isso que vai acontecer nas questões de redação oficial, tá bom? Então é decoreba mesmo. Esquece aquilo que nós falamos, que nós conversamos ao longo do nosso curso, combinado? De semântica. Aqui não entra semântica, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos falar sobre correspondência oficial ou redação oficial. O que vem a ser a correspondência oficial? Bom, é toda e qualquer comunicação feita pelo poder público. É exatamente isso, é pelo poder público. Então significa dizer que numa correspondência oficial, você tem o emissor e o receptor. E o emissor sempre será o poder público. Então aqui, ó, o órgão público, qualquer instituição pública pode emitir uma correspondência oficial. Agora, para quem ela emite essa correspondência? Ela pode emitir para um órgão público ou ela pode emitir para um cidadão. Então, quando eu penso no receptor, é o órgão público ou o cidadão. E quando eu falo cidadão, você, qualquer pessoa, certo? Exemplo, o caso de uma correspondência para dizer que você foi nomeado, né? Que você está sendo nomeado para o cargo que você está fazendo concurso, porque você vai receber um dia um telegrama, e você vai ver que maravilha que é receber esse telegrama. É uma instituição pública, certo? É um órgão público que está emitindo um telegrama para você, que é o cidadão. Então o cidadão pode. Agora, não pode o contrário. O cidadão vai mandar uma correspondência oficial para um órgão público? Não. Porque se eu sou cidadão, não sou servidora pública, eu não estou emitindo como uma servidora pública, e sim como cidadã. Então não é uma correspondência oficial. A correspondência oficial é sempre do órgão público para órgão público ou do órgão público para um cidadão. Guardou isso? Beleza. Eu separei essa aula em quatro partes, certo? São as 4 partes mais importantes. Geralmente é o que cai em concurso, são essas 4 partes. Então, decorar todo o manual de redação oficial, eu considero assim, que é meio que perda de tempo. Então, eu vou botar as coisas mais pontuais aqui, certo? Então, a primeira parte fala sobre os princípios e as características das correspondências. E para falar em princípio, eu preciso entender o primeiro princípio, que é o mais importante de todos. Quer dizer, isso não tá no manual, tá? Eu que estou dizendo porque é o que mais cai. Não está no manual, não existe essa hierarquia, qual é o princípio mais importante. Mas eu quero que você saiba que esse é muito importante, porque esse cai muito. E entender esse faz toda a diferença para os outros. Bom, então é o princípio da impessoalidade. O que significa impessoalidade? A gente sabe que im é uma negação. Pessoalidade é a presença da pessoa. Quem é essa pessoa? É a pessoa do discurso. É quem fala, é quem ouve. Porque dentro de um discurso, dentro de uma comunicação, existe emissor e receptor. E essa impessoalidade, ela tem que ser uma impessoalidade tanto do receptor quanto tanto do emissor quanto do receptor. Como assim do receptor, Aline? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, precisa ter uma ausência de impressão pessoal. Então, quem escreve, quem redige a correspondência oficial não pode escrever na primeira pessoa. Então, a primeira pessoa do singular ou do plural, nem pensar, combinado? Então, eu não uso verbos na primeira pessoa do singular. Não importa se é singular, se é plural, eu não uso. Agora, existe um caso em que você pode colocar, em que você vai encontrar o verbo na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, atenção a verbos no presente do indicativo. Porque quando tiver no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, indicar um fato, somente quando indicar um fato.
Então, por exemplo, se eu falar assim, agradeço, isso não é um fato. Isso é o seu agradecimento. Então, você está se colocando no texto, ok? Então, isso tem a ver com um sentimento seu. Então, você não pode terminar, por exemplo, uma correspondência oficial assim, agradeço sua atenção, nem pensar, ok? Agora, você pode começar uma correspondência dizendo, solicito, está fazendo um memorando, por exemplo. Você pode colocar lá, fazer uma solicitação nesse memorando, ou então, no aviso, comunico, porque isso é uma certeza, você está usando aquela correspondência para avisar, para comunicar, para solicitar, então pronto, então então é possível. Então já aconteceu de banca cobrar isso, de colocar ali, solicito, e eu falo, pô, mas escreveu na primeira pessoa, mas essa solicitação é um fato, é uma certeza, e não tem nada a ver com a minha opinião, é uma solicitação relacionada à instituição, certo? Ao trabalho público, enfim, até que mesmo que seja relacionada a mim, mas vai ser alguma coisa relacionada ao órgão público. Diferente de um agradeço. Agradeço é o meu sentimento de gratidão. Não posso, tudo bem? Outra, impessoalidade do receptor. O que é essa impessoalidade do receptor? No momento em que eu escrevo, eu não posso colocar nenhuma palavra que mostre traço de afinidade com esse receptor, ou de afinidade, ou de intimidade. Não, precisa ser impessoal. É como se eu nem conhecesse aquela pessoa. Eu estou mandando uma correspondência para um funcionário público, né, que ela exerce um determinado cargo público, mas que não há nenhuma... Ainda que na vida real você tenha uma relação de amizade, na correspondência essa relação de amizade não pode ficar clara, tá bom? Por que isso? Por que tem que ter essa impessoalidade? Gente, porque a correspondência oficial é um documento público. É um documento público. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E aí? Como é que fica? Aí daqui a pouco tá lá traços dessa pessoalidade? Não pode. Tem que ser isento de qualquer tipo de impressão pessoal, de afinidade, de intimidade, de relações de sentimento. Não pode ter isso no documento. E outra, o caráter impessoal também no tratamento do tema. O que significa dizer? Que seja qual for a temática, seja qual for o comunicado, seja qual for o assunto, você não pode apresentar juízo de valor. Então é sem juízo de valor, ok? Então a presença de palavras que indiquem juízo de valor não podem aparecer numa correspondência oficial, combinado? Isso aqui é muito importante, isso cai muito em concurso. Bom, como que você alcança essa impessoalidade? Você pode, na hora da escrita, na verdade você tem que evitar traços de ironia, então você tem que ser bem claro, você não pode ser irônico, porque a ironia, ela traz dentro dela um quê? Um pouco de sarcasmo, uma crítica, enfim, ela traz sempre um juízo de valor, então não pode ter ironia. Até porque a ironia é a negação daquilo que se afirma. E não pode ter ironia porque a ironia também, ela acaba interferindo num outro princípio, que é o princípio do quê? Da clareza. O seu texto tem que ser claro e objetivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, não pode ser uma redação pomposa, rebuscada, nada disso, tá bom? Nada de muita firula, vamos dizer assim. É claro e objetivo. O que mais? Não usar verbos na primeira pessoa, como eu disse. A não ser na apresentação de um fato. Um fato, não é uma opinião, não é um sentimento, é um fato, aí pode. E outra, preste atenção, evitar encerramentos do tipo, renovo meus votos de estima e apreço. Preste atenção nisso aqui. Esse renovo é diferente de um solicito, porque solicitar é um fato. Renovar já tem a ver com o que você vai renovar. Alguma coisa que você já fez, você está apresentando um sentimento esse sentimento vai ser apresentado. Renova o quê? A estima e apreço. Gente, se você estima, é sentimento. Se você tem apreço, é sentimento. É o que você sente pelo outro. Não pode ter esse traço de pessoalidade. Nem você se colocando e nem colocando o seu sentimento em relação ao outro. Não existe isso. Ah, Aline, mas isso é tão educado. Deixa pra você fazer isso para um documento pessoal, não oficial. Combinado? Outra, também não pode encerrar com cordialmente.
Aline, cordialmente é tão educado, tão bonito, mas não pode. Porque a palavra cordialmente vem da raiz do latim, né? Cordis, que significa coração. Então, cordialmente, cordial é aquilo que vem do coração. Se vem do coração, tem sentimento, tem juízo de valor. Não pode usar essas expressões. Combinado? Beleza. Bom, e a linguagem? Preste atenção, qual é a característica do texto? A linguagem, ela precisa ser o quê? Formal. Agora, cuidado, que quando se fala em formalidade, significa formal, mas precisa ser uma linguagem que use um vocabulário comum a todos os usuários. E olha o que eu falei anteriormente, um documento oficial, ele é um documento público. Então, por exemplo, imagina se você está numa reunião e você vai redigir uma ata. Você vai redigir uma ata com uma linguagem rebuscada, a ata é um documento público. Uma outra pessoa pode ter acesso àquela ata e não vai entender? Não pode. Então, todo documento oficial é uma linguagem formal, mas significa que o vocabulário não pode ser rebuscado, não pode ser tecnicista, não pode ser específico demais, nada disso. É um vocabulário adequado a todas as pessoas. Isso significa que, vamos lá, precisa respeitar a regra gramatical, norma culta da língua portuguesa, mas você não pode colocar o quê? Gíria, regionalismo e jargão. Nada de regionalismo. Gente, a nossa língua, ela varia e varia muito. Temos muitos dialetos. E nós não podemos colocar nenhum tipo de dialeto regional dentro. Imagina, colocar um dialeto, por exemplo, mineiro, e aí quem vai ler não conhece aquela expressão. Não pode, tem que ser um vocabulário que seja comum ao Brasil todo. Combinado? Beleza. Não existe padrão oficial de linguagem. O que eu quero dizer com isso? Que não existe um burocratês, ou seja, uma linguagem muito burocrática, muito técnica, Não é isso. É um vocabulário do nosso dia a dia, só que quando eu falo do nosso dia a dia, não é com informalidade e coloquialismo. É do nosso dia a dia, é aquele vocabulário comum a todas as pessoas. Claro, sem gíria, sem erro gramatical. Combinado? Bom, isso aqui é importante. O uso do padrão culto da linguagem, beleza? Qual é o outro princípio? É a clareza e a concisão. Gente, o que é concisão? Concisão é já tá escrito aqui, eu ia escrever, mas eu esqueci que eu botei tudo em tópico para facilitar aqui a leitura, né? E o vídeo ficar mais curto, né? Pra gente fazer bastante questão, que eu quero fazer bastante questão. Olha só, economia linguística. Então, concisão é uma economia linguística. O que é uma economia linguística? É você falar muito com poucas palavras. É você ser conciso. É você não ser prolixo. O que é prolixidade? Prolixidade é aquela pessoa que fala. Daqui a pouco a gente está dormindo, que a pessoa está falando e a gente dormiu e a pessoa ainda está falando. É aquela pessoa que, para falar o que fez na festa ontem, ela vai de Gênesis a Apocalipse. E acaba que não conta o que aconteceu na festa. Então, não pode ter prolixidade. Você tem que ser o quê? Direto. Você vai falar o que é necessário. Combinado? E isso é bom porque quando você fala o que é necessário, evita muito o quê? A ocorrência, por exemplo, de você acabar se inserindo, acabar dando uma opinião onde você não poderia dar. Combinado? Não pode ter ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É um duplo sentido. Se você escreve uma frase com um duplo sentido, ela não vai ser clara. E cada um vai interpretar de uma forma. Não pode isso. O texto ele tem que ser claro, direto. E o interessante, o mais adequado, é que as frases estejam na ordem direta da língua portuguesa. Aline, eu não posso fazer nenhuma inversão? Até pode, mas não é o mais adequado. Por quê? Porque quando você faz na ordem direta, a sua mensagem ela fica muito mais clara e direta, o nome já diz. E o que é a ordem direta? É você começar a frase pelo sujeito, colocar o verbo e depois colocar o complemento de verbo, se o verbo pedir, e no final você coloca uma ideia circunstancial, que é a ideia adverbial, o adjunto, né? O adjunto adverbial. Deixa para o final. Combinado? Então, é sempre bom você prestar atenção nisso. Então, para fechar essa parte de clareza e concisão, o que é importante?
que você precisa entender que se o seu texto ele não for claro, ele pode, né, como eu falei, gerar uma duplicidade, gerar uma confusão. E não pode, porque ele tem sempre, marca isso aqui, sempre permitir uma única leitura, um único entendimento, uma única interpretação, e ser estritamente impessoal e uniforme, certo? Por quê? Repito, porque o texto ele tem que ser acessível a qualquer pessoa. Combinado? Ótimo. Bom, aí eu coloquei aqui um atributo que está na Constituição para você entender bem esse princípio, tá? Então, tá lá no artigo 37, diz o seguinte: a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você lembrar, você que está aí acostumado a estudar a Constituição, enfim, artigo 37, esse artigo é que vai fundamentar esses princípios que eu acabei de explicar. Então, quando fala em impessoalidade, isso está lá na Constituição. Então, o texto ele precisa ser o quê? Impessoal. Por isso que esse é o primeiro princípio que eu falei na aula, certo? Moralidade. Moralidade é porque o texto ele tem que ter aquela moral, certo? Precisa ser... Ele tem que saber que qualquer pessoa pode ver, certo? Então eu não posso, por exemplo, apresentar um juízo de valor que possa trazer algum dano moral para alguém. Não, ele tem que ter moralidade, ok? Publicidade. A publicidade é para dizer que ele é um documento público, já falei isso aqui também. E a eficiência é a clareza, é a concisão. Ele tem que ser eficiente, a mensagem ela tem que ser transmitida com clareza, sem duplo sentido, sem nenhum tipo de confusão, nenhum truncamento de ideia, combinado? Então, se você entender esse artigo, você entende todos esses princípios, combinado? Bom, e a formalidade e a uniformidade? A formalidade e a uniformidade está muito ligada ao quê? À diagramação, que nós vamos falar no finalzinho. Certo? Cada documento oficial tem a sua diagramação, tem o seu formato, tem a sua regra, ok? E essa formalidade, essa uniformidade, principalmente uniformidade, está relacionada ao quê? Ao uso dos pronomes de tratamentos, ao uso do vocativo, tudo isso é importante. Então é como se fosse assim, a formalidade é a forma do documento, é a diagramação. A uniformidade é o texto. Na mensagem, você precisa usar corretamente os pronomes de tratamento. Exemplo, usar Vossa Excelência para quem for Vossa Excelência, usar Vossa Senhoria para quem for Vossa Senhoria. E outra, se você usa pronomes de tratamento, todos os pronomes precisam se corresponder. Vou falar também sobre isso, tá bom? Bom, essa formalidade, ela está muito ligada à questão do quê? Do respeito ao destinatário, à polidez, à urbanidade. Olha que interessante. Isso aqui, quando fala em respeito ao destinatário, em polidez e urbanidade, tem a ver também com o que eu acabei de falar em impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu tenho de saber que eu estou fazendo acho que eu já falei isso umas 3 vezes. É um documento público, tá? Então eu tenho que ser respeitosa, mas não é porque eu vou ser respeitosa que eu vou ficar, bajulando a pessoa. Não é isso, tá bom? E polidez porque eu não posso ser agressiva. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso, porque a agressividade é juízo de valor, é sentimento, não posso, tá bom? Então eu posso ser fofa fora dessa correspondência, mas né? Fofa foi irônico, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa fofa. Tolerância zero. Mas na correspondência oficial eu tenho que ser isenta desse tipo de sentimento, até de personalidade. Tudo bem? Ótimo. Bom, então essa é a primeira parte. Observaram que a primeira parte é só sobre os princípios. Sendo que, quando a banca cobra isso, ela cobra, às vezes, numa mesma questão, todos esses princípios juntos. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Impessoalidade, é a linguagem, que é a linguagem formal, a linguagem culta, certo? É a clareza e a concisão, e a formalidade e a uniformidade. São 4 princípios
básicos. Combinado? Maravilha. Não tem o que errar nisso aqui. Bom, e agora, parte 2. Parte 2 é para falar sobre o uso dos pronomes de tratamento. Bom, olha o que eu acabei de falar do princípio 4, que é a formalidade, né, e a uniformidade. Então, aqui, ó, eu preciso ter uma uniformidade, que daqui a pouco vai ficar mais claro, tá? Mas quem já estudou português, quem já fez curso de português comigo, já aprendeu sobre isso aqui, uniformidade. Então, vamos lá. Diferença de uso de vossa e sua. Primeira coisa que você tem que saber, você usa o vossa quando você fala com a pessoa, diretamente com a pessoa, ok? Você usa o sua quando você fala da pessoa. Então, se eu tenho a seguinte frase, Vossa Excelência deseja mais café? Eu estou falando com ela. Observe, eu estou falando com a pessoa. Agora, se eu disser, Sua Excelência discursará hoje à noite. Eu não estou falando com a Excelência, eu estou falando dela. Então, vossa é quando a pessoa está na comunicação comigo e ela é o meu receptor. Então, aqui é o meu receptor. E quando eu uso sua, não é o meu receptor, não é o meu interlocutor. Quando eu falo sua, ele é de quem eu falo, então é o meu referente. É o meu assunto, é o meu referente. O que eu quero dizer com é o meu referente? Faz referência à pessoa. Então é o meu referente, é porque eu estou falando dessa pessoa, tá? Então é a pessoa a quem eu faço referência. Então, pessoa a quem me refiro ou faço referência. Combinado? Bom, e essa uniformidade é a mesma coisa que falar o quê? Uma concordância entre os pronomes, os verbos, e quando eu falo os pronomes de tratamento e outros pronomes que podem aparecer no texto, como, por exemplo, o pronome possessivo é muito comum. Olha que interessante essa frase aqui, ó. Presta atenção. Quando eu digo, Vossa Excelência deseja um café, eu coloquei o quê? Deseja o verbo na terceira pessoa. Por quê? Porque todo pronome de tratamento é de terceira pessoa. Uma dica boa é você, na sua mente, sempre colocar, né, substituir pelo você. Quando você usa o você não coloca o verbo na terceira pessoa? E o pronome você é pronome de tratamento. Então, todos os pronomes de tratamento, eles seguem a conjugação de terceira pessoa. Então, você deseja, Vossa Excelência deseja, ok? Então, marque isso aqui, ó. Cuidado, porque o pronome de tratamento, embora se refira à segunda pessoa do discurso, por que ele se refere à segunda pessoa? Porque ele pode fazer referência ao interlocutor, não é isso? Com quem eu falo, que aí você usa o vossa. Mas ainda que eu use o Vossa Excelência, o verbo, ele precisa concordar com a terceira pessoa, ok? Então, olha aqui, ó. Peço que Vossa Excelência, estou falando com a pessoa. Então, ó. Aqui eu falo com a pessoa. Eu não estou falando da pessoa. E aí depois eu tenho entregue, o verbo está concordando com o você. Vossa Excelência equivale a um você. Quando eu digo que equivale, não é na questão da hierarquia, tá? Você não pode chamar um juiz de você, é Vossa Excelência. Bom, e o pronome seu, sua, enfim, o pronome possessivo, ele também fica na terceira pessoa, concordando com o pronome. O que o concurso faz? O que em geral banca faz? Pega e faz isso aqui, ó. Vossos documentos. Vossos documentos. Porque a pessoa pensa, ai, que lindo, Vossa Excelência entregue vossos documentos. Não existe isso. Não existe. Vossa Excelência entregue seus documentos, ok? Então, nada de colocar vossos. Tudo fica na terceira pessoa. Bom, o pronome de tratamento, ele não apresenta definição de gênero.
Ele sempre vai ficar lá, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Agora, você tem que prestar atenção nas outras palavras. Porque se Vossa Excelência for um juiz, você vai dizer que ele está, Vossa Excelência está atrasado. Se for uma juíza, Vossa Excelência está atrasada. Então, presta atenção no contexto, combinado? Se aparecer um elemento no feminino, todos os outros precisam estar no feminino. Se aparecer um no masculino, tudo precisa estar no masculino. Para haver uma concordância, lembra? É uniformidade. Combinado? Bom, outra informação importantíssima. Na hora de usar o pronome de tratamento, eu preciso saber que eu uso um pronome de tratamento para um determinado grupo de pessoas, eu uso um outro pronome de tratamento para outro determinado grupo. E isso é que é importante, porque isso cai. Então aqui você vai marcar e isso aqui você vai tentar internalizar, tá bom? Não é difícil, não é difícil. Vamos começar pela forma de tratamento. Depois eu falo do vocativo, tá bom? Depois eu falo de vocativo. Vamos primeiro falar da forma de tratamento. Como eu devo tratar as pessoas numa correspondência oficial? Bom, ou eu uso Vossa Excelência ou eu uso Vossa Senhoria. Quando é que eu vou usar Vossa Excelência? Toda vez que você estiver escrevendo uma correspondência para uma autoridade, precisa ser uma autoridade dos 3 poderes. Então, quais são os 3 poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, não basta saber só isso, mas você estuda direito, você sabe quais são as pessoas que são consideradas autoridades. Então, preste atenção aqui, Se você conhece as autoridades do executivo, do legislativo e do judiciário, você sabe que você sempre vai ter que usar o quê? Vossa Excelência para essas pessoas. Eu coloquei uma planilha, né? Eu coloquei aí uma tabela para vocês saberem quais são as pessoas que pertencem, que são autoridades. É isso que você tem que saber, uma autoridade do legislativo, do judiciário e do executivo. Então vamos lá. Do poder executivo, quem é que vai ser tratado como Vossa Excelência? Presidente da República? Claro, óbvio. Ele é o chefe do poder executivo. Então, ele, principalmente ele, tá? E daqui a pouco eu vou fazer uma observação sobre o presidente da República. Aliás, existem várias observações sobre o presidente da República. E cai bastante. Então, vamos lá. Então, o presidente, o seu vice, então, presidente, vice-presidente, os ministros de Estado, os governadores e os vice-governadores, os oficiais generais das Forças Armadas, os embaixadores. Por que o embaixador também é uma autoridade? Porque eles estão em outros países para representar o nosso, certo? Da mesma forma que tem os embaixadores de outros países aqui para representar. Então, são autoridades, estão ali para representar o nosso país. Então, essas pessoas precisam ser tratadas com Vossa Excelência. É uma autoridade. Bom, os secretários do Executivo de Ministério, os secretários do Estado, dos governos estaduais, então, prefeitos municipais. Agora, cuidado, prefeito municipal, mas vice-prefeito não. Isso não está no manual. Então, o vice não, tá? Ai, meu Deus, não tô conseguindo escrever, peraí. O vice, não. O vice não está no manual. Então, prefeito municipal, sim. Vice-prefeito não apareceu no manual. Se não aparece no manual, não é uma autoridade, tá bom? Chefias superiores, advogado da União, dos controle geral da União, ok? Controladoria Geral da União. Tudo isso você vai usar o quê? Vossa Excelência. Mas olha só, isso aqui foi só do Executivo. Nós temos também o quê? O do Legislativo. Então vocês têm os deputados federais, os senadores, os ministros do TCU, deputados estaduais e distritais, mas aqui não entra vice, tá? Aqui é só o que está escrito aqui. Gente, é o que está escrito aqui. Eu peguei do manual e coloquei no material. Combinado? Eu fiz um resumo do manual para facilitar a sua vida. Então, deputado estadual, distritais, às vezes eu enrolo a língua, né? Conselheiros dos tribunais de contas, eles são autoridades, até porque o Tribunal de Contas é que fica responsável, né, pelo orçamento, pelas contas, enfim. Então, presidente das câmaras legislativas municipais, tudo isso é poder legislativo, vossa, Então, eu coloco aqui o quê? Vossa Excelência. Tudo isso aqui eu trato como Vossa Excelência.
E poder judiciário, ministros dos tribunais superiores, membros dos tribunais, juízes e auditores da justiça militar. Então, como eu falei no início, ó, juiz você chama de Vossa Excelência, tudo bem? Não está escrito advogado, então advogado não é uma autoridade do judiciário. Juiz é uma autoridade do judiciário, de acordo com o manual. Então, é o que está aqui. Então, tudo aqui eu vou chamar de Vossa Excelência. Combinado? Maravilha. Bom, agora, existem as outras formas de tratamento. Nas outras formas de tratamento, aí você vai memorizar essa, e precisa memorizar, porque, ó, as bancas cobram, a FGV cobra, e tantas bancas cobram isso. Então, assim, precisa saber isso aqui. Ó, Vossa Senhoria, como eu falei, ó, o que mais cai? Vossa Excelência para as autoridades dos três poderes. Memoriza isso. O que sobra é Vossa Senhoria, que são as outras autoridades, e também pessoas particulares. Então, você vai ser chamado de Vossa Senhoria, eu e por aí vai, certo? Pessoas particulares e outras autoridades. Bom, agora, existem os outros tratamentos para reitores e vice-reitores, papa, cardeal, arcebispo e bispo, monsenhores, cônegos, religiosos, no caso, sacerdote, e por aí vai. Então, aqui, gente, não tem jeito. Isso aqui, ó, tem que memorizar. Esses nomes caem. Quer ver um que cai bastante? Cardeal. Cardeal cai. Então, tem que saber que você vai chamar de Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima. Ok? E uma forma boa para você memorizar é você saber que existe uma hierarquia aqui, tá bom? Existe uma hierarquia. Minha seta não vai ficar muito boa. Até aqui, tá? No Papa. O Papa, ele tá o quê? Acima. Ele tá no topo, né, dessa hierarquia. Então, ele é Vossa Santidade. Ele é o único que a gente vai chamar, né, de santo. Então, Vossa Santidade é o Papa. O restante, eu já falo de eminência, excelência. Só que preste atenção num detalhe aqui. O cardeal, eu chamo de eminência ou eminência reverendíssima. Quando se trata de um arcebispo e um bispo, cuidado para você não chamar só de Vossa Excelência. É Vossa Excelência Reverendíssima, porque Vossa Excelência para as autoridades lá dos três poderes. O arcebispo e o bispo não pode ser só Vossa Excelência, é tudo junto. Vossa Excelência Reverendíssima, tá? Porque é um reverendo, tá bom? E os outros você vai chamar de Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria. Porque é uma questão de hierarquia, tá bom? O arcebispo, ele está acima dessas pessoas. Aqui dos monsenhores, dos cônegos, dos padres ou dos pastores e por aí vai. Preste atenção nisso. E depois nós temos o quê? Vossa Reverência. Sacerdotes, clérigos e os demais religiosos. Aqui, na verdade, aqui que entra, né? Os pastores, os padres, enfim. Tá bom? Bom... E para fechar esse bloco, vamos falar do vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é aquele termo que você usa numa correspondência para chamar a outra, para chamar o interlocutor, certo? Numa situação pessoal, quando eu falo assim, ó, aluno, preste atenção. Aluno é o vocativo, porque eu estou usando essa palavra para chamar a sua atenção, tudo bem? E numa correspondência, numa carta pessoal, você fala oi tia, oi pai, oi mãe. Isso tudo é o vocativo, o mãe, o pai, o tia. Agora, e numa correspondência oficial? Será que eu posso botar oi senhor, e aí chefia? Nada disso, olha que nada de gíria. Então eu preciso saber quais são os vocativos corretos. Vamos lá. Preste atenção nas autoridades e no vocativo. Sabe o poder, os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário? Então, esses poderes, eles apresentam o quê? Os três chefes. Então, você tem o chefe do poder executivo, o chefe do poder legislativo e o chefe do poder judiciário. Esses três, somente essas três pessoas, o que você vai fazer? Você vai chamar de excelentíssimo senhor. Então, você vai ter de colocar esse excelentíssimo. Aline, e o governador? O governador, ele é uma autoridade do poder, mas ele não é um chefe de poder.
Então, você vai falar só o quê? Senhor mais cargo. Senhor mais cargo. Você só vai colocar o excelentíssimo se for para presidente da República, presidente do Congresso Nacional ou presidente do Supremo Tribunal. Certo? Acabou. É isso que você vai colocar. Excelentíssimo, senhor mais cargo. Observe que eu coloquei as três coisas. Excelentíssimo, senhor, a palavra senhor e o cargo. Então, presidente da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do Supremo Tribunal. Acabou. E as outras autoridades dos outros poderes? Aí você vai colocar somente o quê? Senhor e mais cargo. Qual é a diferença? É que para os três chefes de poder, você tem aqui a palavra excelentíssimo. E nas outras, você vai colocar apenas senhor e cargo. Combinado? Ótimo. Reitor, você vai chamar de magnífico reitor. Papa, Santíssimo Padre, porque ele não é um padre somente, ele está acima nessa hierarquia, certo? Ele é uma autoridade máxima da instituição religiosa, então ele é um Santíssimo Padre. Esses aqui, ó, são os que mais caem, combinado? Então precisa saber isso. Bom, e para encerrar, porque eu tô falando encerrar, mas aqui eu vou encerrar, ó. Não pode aparecer. Você não, se aparecer isso na questão, ela vai estar errada, tá bom? Palavra digníssimo. Não pode usar a palavra digníssimo. Por que não pode usar o digníssimo? Porque já parte do pressuposto que quem está num cargo desse, num cargo de autoridade, ele já é digno, ou deveria ser, né? A gente sabe que na prática não é bem isso. Mas a dignidade é um pressuposto para quem ocupa um cargo público. Isso na teoria. A gente sabe que na prática, infelizmente, a gente vê o que está acontecendo. Mas não pode usar, tá bom? Então, digníssimo. Ainda que você pense, não, mas aquele ali ele é digno mesmo. Não importa, não pode usar digníssimo. Da mesma forma que você também não pode usar ilustríssimo. Nem pensar em usar ilustríssimo. Combinado? E doutor. Vamos ver o que o manual, presta muita atenção nisso aqui. O que o manual de redação oficial fala sobre a palavra doutor? Diz que isso é título acadêmico, isso não é forma de tratamento. Então não pode chamar o outro de doutor se ele não tiver título de doutorado. Doutor é para quem tem título de doutorado. Ah, Aline, mas a gente sabe que na vida real, né, no dia a dia, não é assim que acontece. Sim. E aí o que acontece? Como é que o concurso, presta atenção, como que o concurso cobra esse tratamento? Você tem que entender que o concurso ele tem que seguir o que está no manual de correspondência oficial, certo? Então, o que a banca costuma fazer? Isso já caiu em concurso. A gente vai fazer questão e eu vou mostrar. Ela diz que doutor é título acadêmico, mas que no uso, ou seja, no dia a dia, no comum, há o uso da forma de tratamento. Então tem que estar claro na questão que é no uso, que é convencional. É convencional usar, mas que não é o quê? Forma de tratamento. É apenas um título acadêmico. Mas nós sabemos que é muito comum chamar um médico de doutor, um advogado de doutor, ainda que não tenham o título de doutorado. Mas e também existem algumas explicações para isso que eu não vou entrar no mérito. Existe uma explicação histórica para isso, porque que advogado e médico são chamados de doutor na nossa sociedade. Então, como isso é consolidado na nossa sociedade, a banca ela brinca com o uso da sociedade com o que é norma do manual. Então é isso que eu quero que vocês saibam, essa diferença. Combinado? Bom, e o fechamento? Como que se faz o fechamento, ainda pensando nessa questão do tratamento, como que eu tenho de tratar o interlocutor? O fechamento é muito importante, são duas palavrinhas que vão aparecer, é o respeitosamente e o atenciosamente. Gente, eu disse quantas palavras? Apenas duas. São dois tipos de fechamentos. Então não tem aquela coisa de cordialmente, abraços, valeu, tamo junto, nada disso, ok? Você só pode usar respeitosamente ou
atenciosamente. Quando é que você usa? Vamos lá. O respeitosamente é sempre num grau de hierarquia, certo? Se você é uma autoridade inferior e você vai mandar para um superior, você precisa colocar respeitosamente. Isso significa que toda correspondência, de qualquer autoridade, de qualquer pessoa, né, de órgão público, para o presidente da República, como ele é o chefe maior, então sempre vai ser o quê? Respeitosamente, quando for uma correspondência direcionada para o presidente da República. Combinado? Agora vamos pensar para o menor. Você está lá numa instituição pública. Por exemplo, eu sou professora e eu quero mandar um memorando para o diretor da escola. Respeitosamente, porque o diretor está acima de mim. Percebeu? Então é pela hierarquia. Do menor para o maior, eu uso respeitosamente. E todo o restante eu uso atenciosamente. Que todo o restante é esse? Vamos lá. Se for de um superior para um inferior, ou de um superior para a mesma hierarquia, então assim, de mesma hierarquia sempre. Eu sou professora e eu mando para uma outra professora de um outro departamento, professor e professor. Eu tenho que aqui, mesma hierarquia. Então, atenciosamente. Certo? Aí eu sou diretora e quero mandar para uma professora. Eu sou superiora, mando para um inferior, então eu coloco também atenciosamente. Então é fácil, é só lembrar que do cargo inferior, né, da autoridade inferior para superior, eu uso respeitosamente, somente. E tudo que sobrar é o quê? Atenciosamente. Então o atenciosamente, ele acaba surgindo mais. Combinado? Bom, e quando for uma autoridade estrangeira, isso não está no nosso manual da redação. Não tá. Isso não faz parte do manual de redação ou de correspondência oficial. Não. Toda autoridade estrangeira a gente encontra no manual de redação do Ministério das Relações Exteriores, que isso não está, isso não cai no concurso. Quando cair, vai ser para algum concurso mais específico, por exemplo, diplomata, ou para ser um embaixador. Você percebeu? É diferente. Então aqui isso vai ter que estar no edital. Se isso aqui não estiver no edital, esquece isso porque não vai cair. Combinado? Bom, e para fechar, identificação do signatário. Gente, o que é identificação do signatário? É quem está emitindo a correspondência. E essa identificação, ela se faz necessária. Como? Você vai colocar ali um espaço para assinatura, então sempre vai aparecer nessa ordem a assinatura, o nome da pessoa e o cargo. A única autoridade que dispensa essa identificação do signatário é o presidente da República. Basta assinar. Então, o presidente da República, ele apenas assina, ele não precisa colocar o nome e o cargo. Basta colocar a assinatura. Isso aqui cai muito em concurso. Ok? Então, presta atenção. Identificação do signatário é a assinatura, é o nome e o cargo. Com exceção do presidente da República, que basta assinar. Tudo bem? Vou encerrar aqui o bloco e daqui a pouco eu começo a falar da parte 3 e da parte 4. Combinado?